a personalidade de Judas Iscariotes e a sua responsabilidade ante a morte de Jesus. Em face do objetivo deste estudo, de começo surge em nossa mente esta indagação, visto que a missão dos apóstolos importava num cargo de enorme responsabilidade moral, que acima de tudo exigia as virtudes básicas de fidelidade, abnegação e humildade, e sendo Judas Iscariotes um caráter ambicioso, volúvel e insubmisso, somos levados a admitir que para ele também ser escolhido por Jesus como um dos 12, certamente houve razões muito especiais e que escapam à nossa análise, pois os evangelhos são omissos a tal respeito. O seu relato quanto à seleção dos apóstolos resume-se no seguinte: quando Jesus iniciou a sua tarefa redentora, desejando, como é natural, que a mesma alcançasse desde logo certa projeção no seio do povo, resolveu aliciar discípulos, cuja fé e entusiasmo os convertesse em proclamadores da Boa Nova, que ele trazia para a redenção da humanidade. Nesse sentido, um dia, caminhando às margens do mar da Galileia, a sua exortação, prometendo o reino dos céus aos que o seguissem, impressionou os pescadores que ali se encontravam, na sua faina habitual, para obterem o pão de cada dia. E desse encontro resultou um diálogo com esses homens de condição humilde, porém de caráter nobre e sincero, capazes de enfrentarem as lutas que exigem tenacidade e sacrifício. Então, dentre eles, os chamados Pedro, André, Tiago e João, empolgados pelo chamado do Divino Mestre, prontificaram-se a segui-lo, quaisquer que fossem os entraves a vencer. E Jesus, aceitando-os, disse-lhes que dali em diante passariam a ser pescadores de homens. Noutro setor, passando pela recebedoria da alfândega, Jesus convidou também o funcionário Mateus, o qual acedeu igualmente ao seu convite. E dessa forma surgiram os primeiros discípulos, dispostos a seguirem Jesus em suas andanças por diversas cidades da Palestina, no sentido de pregarem aos gentios e converterem os pecadores ao arrependimento. Porém, o grupo de discípulos citados nos evangelhos são 12 e não 5, e assim é de presumir que os outros 7 devem ter sido previamente escolhidos no plano astral, e na hora certa, ei-los ante Jesus, que os convidou também para seus cooperadores na divulgação da Boa Nova. E entre esses vamos encontrar Judas Iscariotes, pois no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, do verso 13 ao 16, consta o seguinte relato: Jesus chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem nomeou apóstolos, a saber, Simão, o qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. De qualquer modo, sendo a descida do emissário divino à terra um acontecimento de imenso vulto e amplitude, condicionado a influir na consciência e nos destinos da humanidade, torna-se evidente que a escolha dos colaboradores de Jesus não deve ter sido um fato entregue aos imprevistos do acaso, mas sim
resultante de um plano previamente cogitado por altos mentores espirituais, embora as suas diretrizes morais e sociais ficassem dependentes do livre-arbítrio de cada um de tais escolhidos. E como prova de que a função de tal natureza foi subordinada a uma deliberação prévia, traçada no plano astral pelos guias ou mentores espirituais, que têm autoridade para isso, anotemos o critério adotado pelos demais apóstolos, quando, em virtude da morte de Judas, cogitaram de preencher a sua vaga, e que resultou na escolha de Matias. O fato está relatado em Atos, capítulo 1, dos versículos 23 ao 26, como segue. E apresentaram 2, João, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou. E lançaram sortes. Caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 12 apóstolos. Por conseguinte, repetimos, devem existir razões muito especiais para que Judas também fosse incluído no número dos escolhidos para colaborar na campanha apostólica ao lado de Jesus. Sim, Judas não pode ser tido como uma espécie de aventureiro ou um adventício desocupado que se propôs e foi aceito para trabalhar na seara do Mestre, mesmo porque é de elementar bom senso que para exercer uma função de alta responsabilidade, ninguém aceitará um candidato sem indagar méritos que o habilitam ao desempenho da mesma. Em face do exposto, o caso de Judas apresenta certos aspectos que constituem uma incógnita, pois os evangelhos apresentam esse discípulo como uma alma abjeta, que concebeu a sua traição, sabendo que Jesus terminaria por ser condenado à morte. No entanto, a veracidade dos fatos, relatada mais adiante, demonstra que Judas não previra que as suas atitudes de ambição e infidelidade à causa resultariam no desfecho trágico do Calvário. Porém, a tal respeito, e também quanto a outros aspectos do procedimento de Judas, vamos transcrever da obra mediúnica O Sublime Peregrino, ditada pelo espírito Ramatiz ao sensitivo Hercílio Mais, o relato que esclarece e define com exatidão a personalidade de Judas, e ainda o que se refere à afeição íntima de suas atitudes, pois nos evangelhos certos relatos não correspondem à realidade. Certamente, os que nos leem observarão, mas, acaso, as afirmações de Ramatiz têm autoridade mais idônea do que está referido nos evangelhos? Nossa resposta à semelhante advertência é a seguinte: embora Ramatiz, que na época de Jesus era um sacerdote filiado a uma ordem espiritual de Alexandria, tenha, conforme já informou, estado na Palestina e haja conhecido e falado com o Mestre e também com os apóstolos, as razões pelas quais suas revelações merecem crédito absoluto fundamentam-se em causas de outra ordem e que passamos a expor. No éter invisível que nos cerca, processa-se um fenômeno bastante singular, que denominaremos fotografia psicométrica.
o qual resulta no seguinte fato: todas as ocorrências da vida planetária, inclusive os pensamentos, palavras e ações da criação humana, ficam gravados na tela do éter que nos envolve. Por conseguinte, o éter é uma espécie de chapa fotográfica e também sonora, que pode ser analisada e ouvida pelos espíritos cuja evolução já lhes facultam terem olhos de ver e ouvidos de ouvir esse misterioso arquivo etérico de imagens e sons que se produzem em todos os setores e ambientes do nosso mundo. Nota de rodapé. Aliás, segundo informa Ramatiz, a verdadeira história da humanidade está gravada nesse éter, que capta, conserva e reflete ou emite em vibrações dinâmicas de imagens e sons a vivência de todos os acontecimentos, embora ocorridos há dezenas de séculos, e a sua autenticidade, livre de quaisquer equívocos, pode ser identificada mediante uma perquirição e análise desse filme etérico. E o dito mentor também nos diz que a nossa ciência psíquica, mediante cooperação da assistência técnica do astral, ainda conseguirá que as vibrações sonoras gravadas na tela etérica sejam escutadas pelos ouvidos humanos. E então será possível termos a ventura de ouvir a palavra evangélica do próprio Cristo, expondo seu admirável cântico de amor e esperança infinitos. O Sermão da Montanha, vibrado pela sua voz, cujo timbre e sonoridade, conforme assinala Ramatiz, é uma sinfonia de expressão angélica tão sublime que provoca na alma dos ouvintes aquele êxtase de beatude espiritual que põe nossa alma de joelhos. Fim da nota de rodapé. Em face do exposto quanto a certos detalhes históricos, os relatos de Ramatiz, por serem baseados no que está gravado na tela cinematográfica do éter refletor, são mais autênticos do que os mencionados ou referidos nos evangelhos segundo São Mateus, Marcos, Lucas e João, pois a tradição, através dos séculos, repassa pela mente de diversas gerações, altera, aumenta e distorce a exata realidade dos fatos. Como exemplo de tal contingência, citamos os seguintes equívocos que constam dos evangelhos. Não é verdade que Jesus, nas bodas de Canaã da Galileia, houvesse transformado a água em vinho, pois numa festa onde o vinho já se havia esgotado, fazendo que os seus convidados já se encontrassem meio tontos, Jesus não iria produzir mais vinho, dando ensejo aos excessos da embriaguez. Semelhante fato destoaria de sua elevada compostura moral. Ao contrário, se Jesus fizesse milagres, o que seria mais provável e humano é que ele transformasse em água o vinho que ainda restasse. Igualmente, é inverídica a atitude que lhe é atribuída, de, mediante uma atitude de violência rude e agressiva, que desmentiria a sua bondade angélica, ele haver expulsado os que vendiam mercadorias na via pública, em lugares que eram afixados pela lei que regulava esse mister. Nota de rodapé número 1. Ramatiz, na referida obra, O Sublime Peregrino, contesta semelhante ocorrência nestes termos. Não há prova alguma de que a narrativa da expulsão dos vendilhões do templo tenha sido escrita por qualquer dos evangelistas, mesmo porque não se coaduna com os costumes hebraicos da época. Além disso, a violência e a agressividade do ato desmentem a índole pacífica e tolerante de Jesus, pois apresenta-o empunhando um chicote,
açoitando homens, dando pontapés nas mesas, espantando bois e ovelhas, promovendo, enfim, uma grande desordem no recinto de um templo. Os cambistas são escorraçados até a rua, recebendo insultos e sofrendo prejuízos por parte daquele que viera ensinar a perdoar incondicionalmente. O Cordeiro de Deus era dócil, pacífico e respeitoso em todos os seus atos e atitudes. Assim o demonstrou ante a mulher adúltera, ante a negação de Pedro e na traição de Judas. Enérgico diante das injustiças contra os fracos, jamais se transformaria num agressor vulgar, atacando um grupo de homens ignorantes e necessitados de ganhar a vida. Tais vendedores não exerciam o seu comércio se isso lhes fosse proibido pelo sacerdócio hebreu, que era a força dominante para dirigir o povo. Se Jesus cogitasse realmente de expulsar os vendilhões do templo, teria de iniciar uma ação corretiva de dentro para fora, enxotando primeiramente os próprios sacerdotes e os seus sequazes desonestos. Fim da nota de rodapé número 1. Aliás, nos evangelhos, quanto à narrativa histórica de certos episódios, existem diversas outras contradições entre eles. Nota de rodapé número 2. Ramatiz esclarece. De modo geral, notam-se diversas contradições entre os 4 evangelistas. Aqui, Mateus desconhece a história dos pastores e Lucas não sabe da visita dos reis magos a Jesus. Ali, Mateus afirma que o pai de José é Jacó, com 28 gerações da linhagem de Davi, mas Lucas o desmente, apontando Eli com 40 gerações, como o ancestral de Jesus. Os 2 apóstolos ainda se contradizem quando Mateus afirma que José habitava Belém e apenas visitava Nazaré, enquanto Lucas afirma que José residia verdadeiramente em Nazaré. Marcos diz que 2 ladrões, crucificados ao lado de Jesus, o insultaram. João, que esteve presente ao ato da crucificação, nada diz. Lucas, que não esteve presente, explica com minudências e diz que apenas um ladrão insultou o mestre. Na realidade, 2 ladrões sofriam ao lado de Jesus, mas não o insultaram, nem chegaram mesmo a se interessar pelo drama de Jesus, pois eles também suportavam suas dores. João põe nos lábios de Jesus as seguintes palavras: se eu dei testemunho de mim mesmo, não é verdadeiro esse meu testemunho. Ao passo que adiante ele as repete assim: ainda que eu mesmo sou o que dou testemunho de mim, meu testemunho é verdadeiro. Lucas diz que é o autor dos seus relatos, mas desmente-se mais adiante ao afirmar que tudo colheu da tradição. Afora isso, há muitos fatos que são relatados por uns e omitidos por outros. E neste caso, avulta a omissão do Sermão da Montanha, que não consta dos evangelhos de Marcos e João, companheiros de Jesus, mas, no entanto, é relatado por Lucas, que nem foi contemporâneo do mestre. Fim da nota de rodapé número 2. Passemos então a transcrever o que na dita obra, o sublime peregrino, é exposto por Ramatiz, quanto à personalidade moral de Judas, a fim de identificarmos os traços característicos do seu espírito. Ele diz:
Judas, filho de Simão Iscariotes, era homem retraído e indócil. Vivia entre os apóstolos, mas não comungava com eles os seus sentimentos, pois não escondia o seu ciúme pela preferência que Jesus devotava a Pedro, a João e a Tiago, o maior. Ele movimentava os bens da comunidade, da qual era tesoureiro em negócios especulativos e até arriscados. Preocupava-se mais com o êxito material do cristianismo do que com a sua mensagem essencialmente espiritual. Judas sentia-se atraído pelos ricos e poderosos, pois não perdia ensejo de doutrinar os afortunados, políticos influentes e os sacerdotes de Jerusalém, alegando aos companheiros que não podia haver sucesso no movimento cristão libertador através de criaturas famintas, maltrapilhas e ignorantes que constituíam a corte de Jesus. Fazia promessas atraentes e assumia compromissos prematuros, prometendo ótimas regalias para os candidatos que fizessem o seu ingresso no reino de Israel como fundadores, pois o Messias estava prestes a se revelar e seria o supremo mandatário do povo judeu. Em verdade, ele não confiava no êxito da causa cristã pela interferência de legiões angélicas, conforme admitiam quase todos os partidários. Nem acreditava que isso se realizaria pela força da profecia de Isaías e Miqueias, razão porque há muito tempo buscava atrair homens de temperamento energético e experimentados, a fim de assegurar a vitória final. Judas não consultava os demais companheiros em suas empreitadas ocultas, pois desejava precipitar os acontecimentos e, assim, obrigar Jesus a agir de imediato no sentido de fazê-lo marchar para Jerusalém, onde então iria às suas mãos o poder da Judeia. Caráter dúbio e utilitarista, ambicioso e imprudente, ele não acreditava no reino de Deus, expresso pela fórmula espiritual que exigia o sacrifício e a renúncia dos homens. No entanto, reconhecia em Jesus um líder inato, que sabia arregimentar as multidões pela força hipnótica de suas ideias e pela eloquência doutrinária das suas palavras. Era óbvio que em Jerusalém ninguém resistiria ao verbo inflamado do Rabi da Galileia, quando ele conclamasse todos os judeus para o arremesso histórico de expulsar os romanos e destronar Herodes. E concluía: essa jornada, vitoriosa e segura, Jesus iria dever a ele, Judas, que ousadamente não vacilaria em agir por iniciativa própria. Seria um serviço valioso prestado ao Mestre Jesus e à causa, no que jamais João ou Pedro poderiam superá-lo.